Vamos lá. Nós vamos falar então do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E tem um capítulozinho aqui, que é o capítulo 11, item 10. Não é difícil gravar os números. 11, 10. 11, 10. E tem uma mensagem muito bacana aqui, de um senhor chamado Sanson. Não é Sansão, alguns evangelhos está escrito Sansão, mas é Sanson, porque era um senhor que foi contemporâneo de Kardec lá na França. Mas veja que coisa interessante e curiosa, olha só. Ele, antes de desencarnar, pediu encarecidamente para o Kardec evocar ele logo depois que ele desencarnasse, porque ele queria dar a prova da sobrevivência da vida. E aí, aconteceu. Um tempo depois ele desencarnou e no mesmo dia do desencarne ele já deu uma manifestação dizendo que ele já estava no mundo espiritual, que ele já tinha consciência disso, estava um pouquinho alterado, mas que logo em breve ele daria uma segunda mensagem. E aí, 48 horas depois, ele mandou uma mensagem para o Kardec, uma mensagem lindíssima, falando da passagem dele, do mundo espiritual. E o Kardec, inclusive, acrescentou isso lá na Revista Espírita. E ele ganhou a possibilidade de ter aqui nesse livrinho 2 ou 3 mensagens. E uma delas é essa aqui que nós vamos falar hoje, um pouquinho, que se chama A Lei do Amor. Essa aqui? Não, é no capítulo Lei do Amor, e ele dá lá o pitaco dele no item 10. Bom, ele está mostrando pra gente como que nós podemos fazer para construir o amor. Porque todo mundo fala de amor, né? O tempo inteiro, né? Todo mundo fala, a música fala, todo mundo fala, é uma coisa tremenda. Mas nós precisamos construir isso. Uma coisa que todo mundo tem, assim, naturalmente, já aflorado e em franco desenvolvimento. Nós precisamos construir. E essa construção se dá tijolo a tijolo. Ou seja, parte a parte, é uma coisa que é muito assim, gradual, gradativa, que nós vamos fazendo crescer e se desenvolver em nós. O amor, basicamente, assim como qualquer outra virtude, significa isso, funciona assim pra gente, e que nós precisamos investir nele. Mas por que nós precisamos tanto investir no amor? Não é? Porque Jesus mostrou pra gente que essa é a única forma que nós temos de conviver em harmonia, não só na Terra, mas na imortalidade, no espaço sideral. Já pensaram se a gente levar as antipatias para o outro lado da vida? Uma vez eu dei um exemplo, não sei se dei esse exemplo aqui, mas se eu dei já faz mais de 2 anos, né? Porque fiquei mais de 2 anos sem vir aqui, né? Não sei por que não me convidaram, mas enfim. O exemplo que eu dava era o seguinte: a gente chega no plano espiritual, vamos imaginar, no meu caso, talvez daqui uma meia hora, 40 minutos, mas no caso de vocês, daqui uns 50, 60 anos, 70 anos, mais ou menos, não é? Alguém quer ir daqui 30, 40 minutos pro plano espiritual? Ninguém quer, né? Ah, melhor não, né? Melhor, vamos ficar aqui, porque aqui a gente já sabe como é que é, né? Então é melhor a gente ficar por aqui, não é isso? Mas se acontecer daqui a 50, 60 anos, se até lá não acharem uma pílula, que seja a pílula da imortalidade, né? Que a gente vai manter o corpinho físico, tudo direitinho, né? Assim, se acontecer da gente ir para o mundo espiritual, né? Nunca se sabe, né? Tem um senhor aí muito inteligente que conseguiu trazer um foguete do espaço. Já viram essa história aí do foguete que ele conseguiu trazer para o espaço? Então ele já está estudando uma forma de mandar as pessoas para o outro planeta. Parece que até já foi, parece que tem uma excursão, de vez em quando eles vão para lá, né? Eles escolhem aí algumas pessoas. Diz que a próxima vai ter uma do Ipiranga e alguém se habilita aí lá para o espaço e voltar depois. Eu ouvi que tinha um senhor muito rico, mas tinha bastante idade. Acho que ele pensou assim: bom, se eu for não voltar, paciência, né? Porque eu também já fiz tudo que eu tinha que fazer aqui, então agora não tem problema se eu não voltar. Mas ele conseguiu essa proeza. Mas vamos imaginar que a gente vá daqui a 40, 50, 60 anos para o plano espiritual, e aí chegando lá, o que acontece? Vamos ter uma entrevista com Jesus. Meu Deus do céu, uma entrevista com Jesus, ai que emoção! A gente entra na fila, pega a senha. Qual será o nosso número da senha, né? Meu Deus do céu, para ter uma entrevista com Jesus, né?
Meu Deus do céu, até para o médico do SUS já é difícil. Imagine para Jesus, imagine um negócio desse, né? Que número você gostaria de pegar, o senhor aí? Não, o da frente, o senhor da frente aqui. O cavaleiro da frente. O senhor. Se você tivesse que ter uma entrevista com Jesus, que número de senha você queria pegar mais ou menos? Número 50, 100, 200, 1000... Consegue pensar, não? É isso? É difícil. Nenhuma ideia. Mas você não quer ir ter entrevista com ele agora. Vamos esperar um pouco também, né? Tá, isso é importante, isso é bom. Tá bom, tudo bem. Vamos esperar um pouco. Mas aí nós vamos falar com Jesus. Chegou a nossa vez. Olha que beleza. Meu Deus do céu, vou falar com Jesus. Vai chegando perto, aquele negócio vai... É um negócio assim devastador pra gente, porque imagine Jesus... Ontem ou antes de ontem eu vi o Haroldo Dutra, aquele senhor estudioso da doutrina e do Antigo, do Primeiro, do Novo Testamento, dizendo assim, vocês imaginam que um ser inferior podia tentar Jesus? Vocês imaginam isso? Eu falei, meu Deus, é verdade, nunca tinha pensado nisso. Como é que um ser inferior vai tentar Jesus? Imagina um ser perfeito que foi o construtor do planeta. Aquilo tem algum ensinamento para nós, não é para Jesus, é para nós. A outra coisa que ele falou, que eu nunca tinha pensado, falou, vocês acham que Jesus tinha medo de desencarnar? Não é? Olha só, nunca tinha pensado nisso. Aí nós estamos lá diante de Jesus e vamos falar com ele. Senhor, vamos pensar um pedido. Nós podemos fazer um pedido, um agradecimento, um louvor. Pedir, agradecer, louvar. É o que o Evangelho mostra pra gente que nós podemos fazer. Aí nós chegamos lá, vamos fazer um pedido. Bom, vamos fazer primeiro o agradecimento. Agradeço ao Senhor por estar aqui na sua presença. Muito obrigado por tudo. Uma alegria muito grande, um prazer imensurável. Nem sei como consigo ainda expressar algumas palavras em seu agradecimento. Aí nós vamos dizer que ele realmente foi tudo pra gente aqui na Terra, que nós nos seguimos em grande percentual a sua vida, os seus ensinamentos, nós escorregamos, nós caímos, nós tivemos problemas, obviamente, nós somos ainda imperfeitos, nós temos ainda esperança no nosso futuro, todos nós temos, está tudo certo, está tudo bem. E aí vem o pedido. Agora vamos pensar aqui. Conseguiram fazer um pedido, pensar num pedido? Vamos ver aqui, vamos fazer um teste aqui. A senhora pediria o que para Jesus? Paz. Paz? Assim, mas para quem? Para a senhora? Só para a senhora? Só. E a senhora pediria o quê? Eu que morri, né? Foi a senhora que morreu, Foi. Ainda bem, né? Ainda bem. Isso mesmo, tá bom. Tá certo. Eu ia pedir para ficar ao lado dele e se eu pudesse ajudá-lo. Ajudá-lo. Muito bem. E a senhora? Eu? Também o mesmo dela. O mesmo dela. Se ele falasse que só tivesse uma vaga. Aí tinha que mandar para o departamento pessoal verificar, né? É isso aí. Ficaria do mesmo jeito, concorreria a essa vaga. Muito bem, vamos ver quem mais. A senhora? Eu acho que eu pedi para encontrar a família que já tinha partido. Encontrar a sua família que já tinha partido. Olha, vamos perguntar para um cavaleiro. Agora o senhor. Eu imaginaria assim, se eu fosse, logicamente, que vocês estão indo bem, estão indo facinho para falar com ele. Eu estou até admirado aqui. Pediria paz, amor às pessoas que estão faltando muito isso. Amor para quem? Para as pessoas? Para as pessoas aqui. Que estão na Terra. Que estão na Terra. O mundo está meio bagunçado. Muito bem. E a senhorita aí que está no meio aí? Isso. Você tem alguma ideia? Felicidade. Felicidade. Legal. Muito bem, vamos ver. E o senhor? Coringão ser campeão não vale, né? Isso daí não precisa de pedir para Jesus. Isso aí não precisa. Isso aí é uma coisa natural, automática, né? Isso é natural. Não é natural coisa nenhuma. Mas não tem jogo. Não, eu ia pedir realmente amor no mundo só.
Amor para o mundo. É o que nós precisamos. Ah, muito bem, muito bem. Muito. O senhor? Paz, harmonia, amor, todo mundo. Ah, certo. Mas é o senhor que está lá, não somos nós, hein? Mas aí o senhor pediria para a turma daqui. A turma daqui. Então, aí nós estamos lá. Vocês estão achando que eu vou avaliar cada pedido, né? Eu estou com vontade, mas não vou fazer isso. Não vou falar, eu estou lá. Aí eu falo assim, Senhor, é o seguinte. Eu sei que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ti. Eu sei disso. Só que eu ia te pedir uma pequena gentileza. Será que o Senhor poderia colocar a minha sogra do outro lado do buraco do universo? Vocês acham que esse seria um pedido plausível? Por quê? Porque nós estamos aqui para nos reconciliar, nos reintegrarmos uns aos outros. E por que a gente guarda tanta inimizade? Vejam só, já pensaram nisso? É inimigo! Meu inimigo! É por isso que eu moro em Ipiranga, porque ele mora em São Miguel Paulista. Já pensaram sobre isso? Então é assim, a gente pode ter diferença, pode ter dificuldade com as pessoas, mas a gente precisa ter um pensamento de conciliação. Ter uma segunda via, não é uma palavra adequada, mas ter uma via de conciliação. Essa via tem que estar pavimentada. Nós não podemos entrar no meio de uma floresta para buscar essa reconciliação. Nós temos que ir imaginando essa reconciliação, nós temos que ir trabalhando essa reconciliação, porque nós não poderemos ter inimigos. Olha o que ele disse para a gente: amai aos vossos inimigos. Meu Deus do céu. Mas não é o mesmo amor de uma pessoa que a gente tem um convívio, que a gente convive. Não é o mesmo amor, não é a mesma coisa. Óbvio que não é a mesma coisa, certo? Mas nós precisamos começar a pensar nessa direção, nessa diretriz. É muito fácil falar, concordo, é muito fácil. É muito fácil, falar é fácil, não é mesmo? Mas é assim, a gente precisa pensar que nós temos objetivos sagrados. E os nossos objetivos são sagrados justamente porque nós estaremos conciliados com todas as pessoas que convivem com a gente. Muito mais do que isso, nós estaremos conciliados com as pessoas que são os nossos irmãos. Ah, mas é porque você não está na minha pele, você não sofreu o que eu sofri, o camarada fez tal coisa, fez não sei o quê, tirou não sei o quê, aproveitou não sei do quê, me fez tal coisa, me fez isso, me fez aquilo outro. É óbvio que tem os problemas, a gente sabe disso, mas a gente nunca pode deixar de pensar nesta conciliação, porque senão a vida da gente fica tão difícil, tão amarga, tão complicada. Olha, a gente perde qualidade de vida quando a gente não tem uma via de conciliação. Quando a gente tem a via de conciliação, sabe por que é mais fácil? Porque nós estamos à disposição para. Às vezes não acontece, não é por nossa culpa, é pela culpa do outro lado, é pelo outro lado. Mas aí nós não temos nada com isso. Nós perdemos qualidade de vida. Não raras vezes, nós perdemos problemas no corpo, criamos problemas de saúde para nós. Está mais do que confirmado isso. A gente fica com aquele negócio interiorizando, vai atacando tudo quanto é coisa na gente. Tomou um remédio, estoura 3 úlceras. Olha só como é que é o negócio. Porque o negócio está fervendo lá, o caldeirão está fervendo lá dentro da gente. Então, nós precisamos ter a via de conciliação. E isso faz parte da lei do amor do Sansão. Está aqui. Ele fala isso pra gente. Então ele começa dizendo assim, olha, quando um expositor vir aqui à frente e ler alguma coisa de livro, vocês vão lá na frente, façam um abaixo-assinado para ele não voltar mais, tá certo? Como eu só venho aqui quando eles não acham mais ninguém,
Então, eu estou garantido, porque se não acha mais ninguém, o dia que achar, aí eu não venho, né? Então, não tem problema, certo? Então, ele diz assim para a gente: meus queridos condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, por minha voz, amai bastante a fim de serdes amados. Esse pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia, ou antes, praticando esta sábia máxima, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizeis antes do vosso decesso terrestre. Com amor, a gente começa a viver como se estivéssemos no plano espiritual superior. Olha só, superior. Aí nós estamos derramando tesouros de amor, tesouros de amor. Aí nós estamos no nosso carro, de repente o menino da bicicleta não vê e atropela o nosso carro com tudo, com a bicicleta dele. Aí, obviamente, a bicicleta tem uns negócios que é assim, pontiagudo, né? Tem umas coisas assim. Ele fala: ô tio, pô, eu nem vi o senhor, mas não aconteceu nada, tá tudo bem. Fala: o quê? Tá tudo bem? Não, senhor. Pode ir que eu vou na sua casa, seu pai vai ter que me pagar esses riscos aqui. Aí a gente renuncia à lei do amor. Eu estou sentindo que eu não posso falar sobre isso, hein? Eu vi algumas pessoas mudar o rosto assim de repente. Não posso falar sobre isso, é muito perigoso, não é? Vamos dar um exemplo um pouco melhor, não é mesmo? Vamos dar um exemplo um pouco melhor. Então nós estamos lá na nossa casa, tomando um cafezinho, olhando na janela da sala. Aí de repente vem um vizinho com um cachorrinho na nossa calçada. E o cachorrinho para lá. E nós estamos derramando tesouros de amor. Já imaginei duas cenas. Mas eu não falei nada até agora. Nem precisa. Quem tem calçada sabe. Quem tem calçada sabe. Então a gente com muito amor fala: a senhora não trouxe os antidejetos? Não, eu tenho aqui, posso ceder para a senhora um saquinho, um pedaço de papel, de jornal. Não, eu vou deixar assim mesmo, porque eu não ando lá dentro do meu prédio para isso mesmo, para não precisar pegar as coisas dele. E nós então estamos derramando tesouros de amor. Então tá bom, minha filha, vai com Jesus, te abençoe, te ilumine. O seu cachorrinho também. Eu não vou desejar, não vou falar nada para a senhora, nem vou avisar a senhora que tem um pitbull aqui do lado, que ele é um pouco assim raivoso e ele consegue escapar, viu? Mas não tem problema nenhum, a senhora pode ir sossegada. Não tem problema nenhum. A gente derrama. Tesouro. Gato bravo é pior do que o pitbull, né? Pelo amor de Deus. Nossa, meu Deus do céu. Ou então nós vamos pegar o ônibus assim, tranquilex. Estamos adiantados para o trabalho porque nós estamos derramando tesouros de amor. Nós chegamos cedo no trabalho, chegamos lá, limpamos a mesa direitinho, mas aí a gente vai pegar o ônibus e aí o motorista não para. Senhor Jesus, protege esse nosso irmão, está com tanta pressa. Deus te abençoe. Abençoe também todos os passageiros, principalmente o cobrador, a mãe dele, o pai dele, o irmão dele, todo mundo, Senhor. Deus abençoe a família inteira. Não é assim mesmo? Aí você está na academia e você estava lá de olho na esteira que ia vagar. Aí a esteira vagou. Enquanto você se dirige para lá, alguém entra por baixo e entra na sua frente. Fala: ai, meu irmão, pode ir na minha frente. Aliás, eu preciso descansar um pouco mesmo. Você vai ficar uns 40 minutos, 50 ou 2 horas. Não tem problema nenhum. Enquanto isso, posso entrar aqui numa profunda meditação com Jesus. Estou tranquilo, estou em paz. Leis de amor, olha só. Agora você volta para casa. Volta para casa.
E aí, aquela pessoa que dorme na sua cama, onde você estava até agora, eu tive que ligar o micro-ondas para esquentar o prato que você deixou lá dentro. Será que você não tem consciência, não tem amor no seu coração? Mas, meu querido, eu estava orando por você, que Jesus te abençoe, te proteja, te ajude, não é? Então a gente vai fazer isso. Também percebi que esse é um assunto que a gente também não pode falar, né? Eu senti aqui também que é um outro assunto que a gente também não pode falar, né? Vamos procurar outro então, vamos procurar outro. Outro que é melhor, vamos procurar outro. Então, nós estamos falando em tom de brincadeira, mas nós precisamos procurar de todas as formas, de todos os jeitos, construir esse sentimento maior, mais nobre. Nós precisamos disso. E isso se dá justamente nas mínimas coisas. Às vezes a gente tem vontade de reclamar, nós temos todo o direito, temos tudo a nosso favor. E a gente simplesmente abençoa. Isso, além de ser amor, é humildade. Olha a dificuldade que a gente tem para sermos humildes em determinadas situações. Muitas vezes, o que a gente faz? A gente se arvora contra a pessoa. Se você está, por exemplo, numa condição diferente, numa condição um pouquinho diferente, superior, por exemplo, não é? Você vai numa loja, vai comprar alguma coisa. Aí a pessoa trata de qualquer jeito, ou faz de qualquer jeito as coisas, você fica irritado, nervoso. Você vai numa casa bancária, chega lá, cometer alguns erros, aí você fala que vai fechar a conta, que o banco vai falir porque você vai fechar a conta. Aí o funcionário pensa assim, não fala, né? Porque ele foi instruído para não falar. Imagina, nós temos 150 milhões de contas, a senhora vai fechar uma conta? Ah, agora tem quase 200 bancos, a senhora procura outro, não é? Tem tantos outros. Eu acho que alguém já teve esse mesmo pensamento que eu, não é? Eles estão fazendo isso mesmo. Não é? Estão fazendo isso? É, então. Bom, aí nós vamos, pouco a pouco, lentamente, com o amor, convivendo numa condição diferente. Mas isso não é uma coisa forçada, é uma coisa que nós vamos devagarzinho adquirindo. Nós não podemos também ser hipócrita, não é mesmo? A gente é ser humano, a gente tem as nossas fragilidades, a gente tem os nossos defeitos, os nossos problemas, mas o importante para o espírita é justamente isso, é identificar o que pode fazer melhor. Isso é que é o espírita verdadeiro. Fala, poxa vida, hoje distratei uma pessoa de balcão, distratei um motorista de ônibus, distratei um colega de trabalho, distratei uma pessoa na rua, distratei um cachorrinho, o dono do cachorrinho, a mãe do dono do cachorrinho, o pai do dono do cachorrinho, distratei todo mundo. Imaginem só, se nós podemos melhorar. Lá na pergunta do livro dos Espíritos, vocês não estão aflitos de eu ficar segurando esse livro aqui? Não, então, nem ligaram, né? Então, mas agora vão começar a perceber. Então eu vou pôr aqui, tá bom? Depois eu pego. Lá no livro dos Espíritos, na pergunta 919, ele fala pra gente o seguinte: nós precisamos fazer um balanço diário do nosso comportamento. Antes de se deitar, isso é uma sugestão do Santo Agostinho, ele fala pra gente assim: passe em revista todas as suas ações, veja se teve alguma que você pode fazer melhor. Faça um balançozinho todos os dias. Ah, puxa vida, alguém me ofereceu pela manhã, sei lá, a mãe, o pai, o marido, a esposa, fez um gesto de gentileza e a gente, pelo nosso mau humor resistente, a gente acabou respondendo de uma forma com falta de amor. Olha, vou dar uma dica agora muito legal, certo? Dar uma dica muito boa agora para todos vocês, que é a seguinte: quando uma pessoa do coração de vocês fizer alguma coisa com desamor, com falta de amor, olha agora a dica que eu vou dar para vocês. O pior é isso, sabe o que é o pior? A gente passa 20, 30 anos para chegar numa conclusão e a gente vem aqui e fala em 2 minutos. Não é complicado uma coisa dessa? Não é? É um negócio impressionante, né? Aí você fala assim: ah, não estou vendo suas palavrinhas com amor. Suas palavrinhas estão um pouco quadradinhas. Olha só. É?
Então a gente pode sutilmente, com muito amor, lembrar a pessoa que nós podemos falar diferente. A gente vê um filho, por exemplo, destratando a mãe, o nosso filho destratando a esposa. Isso não é muito comum em casa. Eu tenho 6, 40, 30, 26, 22, 18 e uma especial. Então isso não acontece. Aí você de longe fala assim, mas fala com mais amor com a mamãe. Por que você está falando assim? A mamãe é merecedor. O papai não, mas a mamãe é. Não é? O papai não é merecedor, né? Então, o papai não é merecedor porque, afinal de contas, para que serve o pai? Vocês já pensaram nisso? O pai não serve quase para nada. A única coisa que serve é ele pagar as contas, mais nada. O resto é tudo com eles lá. Eles que definem tudo, não é? Então, mas com a mamãe a gente vai chamar a atenção. Se for a mamãe, fala, mas você pode falar mais bonitinho com o papai. Você pode falar de uma forma um pouquinho melhor, não é? A gente tem esse potencial, tem essa condição, não é? E quando o papai já está com uma idade avançada, não é? Já está lá repetindo as coisas, relembrando as coisas, ele está relembrando quando era criança, era jovem. Ele estava relembrando lá o ouro pelo Brasil, toda hora ele conta essa história, que todo mundo dava anel, aliança para construir o Brasil. O ouro para o bem do Brasil. Tá vendo? É bom falar com quem viveu isso, né? Não, mas não falei isso não, imagino. É experiência, isso é importante, né? Isso é muito importante. Então nós vamos devagarzinho encontrando formas, e isso começa muitas vezes com as pessoas que a gente ama. É difícil você ter uma palavrinha positiva com uma pessoa que você está distante, que você não tem muita ligação, que você não tem muita afinidade. Mas a gente já pode começar com esses do nosso meio, irmãos, entre irmãos, não é? Aí chega a irmã lá, escracha todo mundo, fala, poxa vida, estava esperançosa que você tivesse palavras de mais amor com todos nós. Sabe, assim, uma forma de você não chamar atenção, não censurar, mas pedir para a pessoa se esforçar um pouquinho para ter um comportamento um pouquinho melhor, um pouquinho mais adequado. Isso é construção de amor, é isso que nós precisamos construir no nosso dia a dia. Talvez uma das coisas mais importantes, porque aqui na Terra, esses dias eu estava pensando assim, se a nossa vida se resumisse só, talvez alguém fique ofendido com isso, mas por favor, é só um exemplo, tá bom? Pode falar. Aqui não tem preconceito, não. Aqui tem preconceito. Se a nossa vida resumisse assim, porque outro dia perguntaram para mim, o que você faz? Eu falei, eu sou aposentado. Aí no outro dia eu falei, meu Deus do céu, mas que vida medíocre, vai para o trabalho, volta para casa, vai para o trabalho, passou 35 anos, aposentou, acabou, não fez mais nada. E a gente pode fazer tanta coisa. Vocês não acham que a gente pode fazer tanta coisa? Uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano a gente pode promover alguma coisa boa, alguma coisa legal para alguém, alguma coisa legal para um grupo, para os nossos familiares, para as pessoas que a gente ama, para os nossos amigos, enfim, para as pessoas desconhecidas, absolutamente desconhecidas, as pessoas muito longe, sei lá. Pode fazer alguma coisa a mais. Porque já pensaram 35 anos sem qualquer providência no bem, sem ter feito nada para fazer por alguém. Fiz pela minha família, mas tudo bem, pela família é quase uma obrigação, não é? Quase uma obrigação. Então nós temos que pensar nisso, falar, meu Deus do céu. Eu fiquei preocupado com esse pensamento, porque eu pensei assim, meu Deus, estou assistindo a novela aqui, minha esposa está lavando a louça lá. Agora eu sou aposentado, né? Então, por que você está no sofá e a sua mulher está lá lavando a louça? Eu deixo de vez em quando também, né? Quando eu fico de olho lá na pia, quando tem pouquinho eu vou lá lavar. Não é? Vai que algum menino tira a foto de eu lavando, aí eu fico bem na fita, né? Vocês sabiam que mais de 50% da assistência vocês já receberam quando esboçaram um sorriso aqui no salão? Sabiam disso?
Quando vocês chegarem lá, eles vão ter uma facilidade para lidar com vocês impressionante, impressionante. Você vai ter que vir aqui todo dia. Não, só posso vir quando não tem mais ninguém, porque tem gente muito competente aqui, não é comigo não, é com outras pessoas, né? Então nós vamos buscando essa ideia, que é justamente a ideia de construir sentimentos mais nobres. Então é assim, criar uma via de reconciliação com qualquer situação, qualquer que seja. Minha ex-mulher aprontou, fez isso, fez aquilo. Cria uma via de reconciliação. Cria uma via, uma possibilidade. Cria isso mentalmente. Pode ser que não precise nunca, mas deixe isso construidinho. Se um dia precisar sentar-se, conciliar-se. Vocês já devem ter visto casos de pessoas que tiveram problemas e precisaram se internar de repente. E aí ela tinha um problema com alguém e a pessoa fica lá num sofrimento e a família não sabe o que é. Daqui a pouco ele fala, eu queria falar com fulano de tal. Mas você não fala com ele há não sei quantos anos? É justamente por isso, porque eu me sinto na necessidade de me reconciliar com ele antes de seguir a viagem. Já não viram casos assim? Eu vi um caso que é tão impressionante, mas tão impressionante, que uma senhora teve um acidente terrível automobilístico e assim, ela tinha muitas coisas expostas na cabeça, mas ela não desencarnava de jeito nenhum. Até que foi lá uma pessoa pela qual o pessoal mais ou menos imaginou que ela talvez quisesse estar com ele, pelo menos vê-lo. E foi isso que aconteceu. Na hora que ela viu aquele olhar olhar assim de compaixão, aquele olhar de perdão, vamos dizer assim, né? Recíproco, foi o que precisava para ela se tranquilizar e procurar outras direções. Então nós precisamos deixar essa via pronta. Não é uma tarefa fácil, concordamos. Existem coisas que profundamente ferem a gente. Existem coisas muito difíceis. Mas nós não podemos esquecer que planeta nós estamos. Vocês já se deram conta disso? Nós estamos num planeta onde as pessoas têm dificuldades. Nós somos seres em evolução. Nós estamos num planeta de provas e expiações. E nós somos seres ainda muito carecentes de crescimento espiritual, de desenvolvimento moral. É natural que a gente tenha conflitos e problemas, é natural que isso aconteça. Porque normalmente o que acontece? Esses conflitos, num determinado momento nós somos vítimas, num determinado momento nós somos algozes. Então, se a gente for verificar profundamente, se tivéssemos essa condição, né, de levantar a nossa ficha espiritual, é falar assim, você ficou brigado 30 anos com a pessoa porque te fez isso, né, mas você não sabe o que você fez para ela na outra vida. Já pensaram como seria difícil para a gente? Muito difícil, não é? Então, construamos o amor, porque essa é a lei pela qual nós precisamos dar toda a relevância possível. Pode falar, Dona Hilário, está às suas ordens. Eu vou desligar o dedo duro aqui.